Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo Trindade e estou gravando esse vídeo aí para falar um pouquinho sobre a República Velha ou Primeira República, tá? Então vamos para a primeira parte. Para a gente entender o processo de república no Brasil, a gente precisa entender o contexto antes da república. Então, portanto, entender o império, como funcionava, principalmente o segundo reinado, né? Como a gente tinha aqui o imperador Dom Pedro II. Primeiro, entender aí as definições e uma espécie de resumo conceitual do que é república. República quer dizer coisa pública, né? É, a luta pela república no Brasil, ela vai reunir setores do exército e das elites como lei de poder econômico, que visavam fortalecer os seus interesses, né, interesses dessa elite, e o povo ele estava meio que alheio ali todo aquele processo. O povo não participou efetivamente do processo de luta por independência, né? A gente vai aprofundar aqui nos próximos slides. Bom, durante o século XIX, nós tivemos alguns movimentos que podem ser considerados republicanos, como a Conjuração Baiana, tá? Mas a gente pode efetivamente dizer que o grande pontapé inicial para que esse processo republicano se iniciasse foi o Manifesto Republicano de 1870. Tá? Era uma elite cafeicultora, né, principalmente que tinha ficado muito rica e poderosa economicamente com o advento do café, né, com os lucros vindos do café, e eles eram grandes fazendeiros, então, que estavam ali localizados principalmente no sudeste do Brasil. O que eles estavam ali criticando o imperador? Né? Eles criticavam a questão do centralismo do império e a hereditariedade do poder da monarquia. Eles queriam que o Brasil se tornasse um país federativo, ou seja, que as províncias se tornassem estados e dessa forma elas tivessem mais independência. E com isso, né, tendo mais independência, essas elites cafeicultoras elas também teriam mais poder político. A monarquia, né, o imperador, ele vai acabar ficando um pouco isolado, né? E esse isolamento vai acontecer por causa de um tripé aí, né? Então nós vamos ter a questão religiosa, a questão militar e a questão oligárquica. Então vejam só, na questão religiosa, nós temos que entender que o Brasil era um país praticamente católico, né? E só que aqui no Brasil as elites, boa parte da elite, as pessoas que estavam ali ao redor de Dom Pedro II e até mesmo alguns clérigos, eles eram maçons cristãos. Com o advento aí da reforma protestante, a igreja católica estava perdendo muitos fiéis. E o Papa, ele determinou, deu ordem, que a partir daquele momento não tivesse mais essa questão do maçom cristão, né? As pessoas teriam que ser cristãs. Isso ia criar um mal-estar para o Dom Pedro II. Então, o que ele faz? Ele fala assim, ó, aqui no Brasil quem manda sou eu, e a partir de agora as ordens do Papa têm que passar primeiro por mim, né? E ele revoga essa medida do Papa aí, que determinava uma proibição praticamente das pessoas serem maçons cristãos. Dois bispos, né, clérigos de alta estatura dentro da igreja, eles vão romper com as ordens de Dom Pedro, né, e eles vão ser presos. E aí vai criar essa situação de afastamento da igreja com o imperador, que vai ficar conhecida aí como questão religiosa. Na questão militar, a gente pode fazer a reflexão primeiro que é o seguinte, a maior parte dos filhos da elite não queriam participar do exército, porque o exército pagava muito pouco, né? Os salários eram muito baixos. Além disso,
a maioria das pessoas que participavam do Exército Brasileiro eram pessoas de classe média ou mesmo da classe baixa, né, que viam ali uma oportunidade para ascender socialmente. Durante a Guerra do Paraguai, o Brasil acabou vencendo essa guerra e o exército saiu com grande prestígio. E aí ele começou a exigir de Dom Pedro uma maior participação política na vida política do Brasil. Então eles também vão começar aí a ter uma treta com o imperador. E depois nós temos a questão oligárquica, né? As oligarquias, como vocês já sabem, oligarquias são um grupo de pessoas, um governo de poucos, né? Geralmente são pessoas muito ricas, né? Então, no caso daqui das oligarquias no Brasil, eram famílias muito ricas, principalmente cafeicultores, grandes fazendeiros. E eles faziam críticas à questão da produção, do modo de produção aqui no Brasil. Eles diziam que era um modo de produção arcaico, que era necessário uma modernização e que eles não tinham uma boa infraestrutura e que o Império pouco investia nessa questão. Então, principalmente ali do Oeste Paulista, esses fazendeiros, grandes proprietários de terra e cafeicultores, eles vão reivindicar uma maior participação na política. E a situação vai ficar mais tensa com o ano de 1888. Nós sabemos que aí, né, foi o ano da abolição da escravatura e que essa elite que era dona de escravos, ela se sentiu prejudicada porque ela esperava que o governo ressarcisse os prejuízos com a libertação, visto que os escravizados não eram vistos ali como pessoas, como seres humanos, mas sim como propriedade. Então eles esperavam uma indenização que não foi paga. Isso vai fomentar neles o desejo de se reunir junto com líderes militares para armar uma conspiração contra o imperador. O Marechal Deodoro da Fonseca ele vai liderar esse processo. Eles vão marchar até a sede do governo, né? Primeiro para derrubar o ministro da Fazenda, o Visconde de Ouro Preto, e depois para efetivamente dar um golpe de Estado e tirar do poder o imperador Dom Pedro II. O golpe aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, onde foi proclamada a República. A família real ela foi enviada para o exílio, né, lá na França, e nós temos aqui a imagem, uma imagem que retrata, portanto, justamente a tomada do poder pelos militares. Então, nessa imagem nós podemos observar tem canhões, tem a cavalaria, tem o exército, né? Tem poucos populares. Se a gente for ver aqui no canto, né, no canto direito da imagem, né, no canto direito aí da tela, você pode ver que tem ali alguns populares, mas esses populares na verdade eram membros aí da elite, né? O povo realmente estava meio alheio ao que estava acontecendo, tá certo? Pessoal, eu vou parar por aqui, ok? Sobre a questão da República, e no segundo vídeo nós vamos efetivamente falar sobre o início da República, ok? Então é isso aí, até a nossa próxima videoaula. É isso aí, galera. Aqui é o professor Nivaldo e estamos voltando aí com o segundo vídeo sobre República Velha ou Primeira República, ok? Bom, como ele liderou o processo, né, essa marcha contra a sede do governo, o presidente Deodoro da Fonseca ele foi o primeiro presidente, então, da República. Ele governou de 1889 a 1891. Na verdade, ele ficaria até 1894, mas o seu governo foi interrompido. A gente vai entender por quê, né? República da Espada, como eu já tinha falado para vocês, se deve pelo fato de que
foi um período onde o Brasil foi governado por militares, e naquela época os marechais eles levavam na cintura espadas, e aí foi apelidado esse primeiro período aí, o período inicial da República, de República da Espada. Como eu havia dito na aula anterior, a família real foi exilada, né? Foi mandada para a França, foi expulsa do Brasil e mandada para a França. Uma das primeiras medidas do Deodoro, além da expulsão da família real, foi naturalizar os estrangeiros que aqui viviam. Então, a partir daquele momento, aquele estrangeiro que aqui vivia era considerado brasileiro. Ele também formou um Congresso Nacional Constituinte para criar a primeira Constituição Republicana, Constituição Federal de 1891. E também estabeleceu as eleições para presidente de 4 em 4 anos. Para ser o ministro da Fazenda, ele chamou o Rui Barbosa. O Rui Barbosa percebeu que existia ali um déficit de moedas no Brasil e ele mandou ali fabricar moedas, para tentar aí colocar em circulação e movimentar a economia no Brasil. Além disso, ele incentivou o crescimento econômico, buscava incentivar o crescimento econômico e da indústria. E para isso, ele vai começar a emprestar dinheiro. Emprestava dinheiro para os pobres? Não, logicamente que não. O dinheiro foi emprestado para os grandes proprietários de terra, os grandes cafeicultores e também para aqueles que falavam ali que estavam montando empresas, novas empresas ou empresas que já existiam que queriam melhorar suas condições de produção. Então o governo vai lá, desde sempre, portanto, dá dinheiro para os grandes, para os ricos, enquanto a maioria pobre ali fica desassistida. E o que ocorreu com isso? O cara tinha dinheiro, no lugar de ele investir lá na sua fazenda de café ou na sua empresa, ele simplesmente investia na bolsa de valores. Ou então falava que era para abrir uma empresa ou melhorar uma empresa e na verdade a empresa era fantasma. Ou seja, houve fraudes. Causou um choque entre a oligarquia e o Deodoro da Fonseca. Isso levou aí o Deodoro a sair do poder, deixando o poder para Floriano Peixoto, o segundo presidente da era republicana. Também militar, Marechal Floriano Peixoto, portanto governou o Brasil de 1891 até o final do mandato, em 1994. Mas com certeza essas medidas vão enfraquecer o poder dos militares e vão abrir espaço, portanto, para as elites oligárquicas. A Constituição de 1891, a primeira da era republicana, ela vai estabelecer o presidencialismo, vai se basear aí, a nossa Constituição nos princípios da Revolução Francesa, nas ideias de liberdade, de igualdade, e entre elas a divisão entre os três poderes, o governo dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a separação do Estado e da Igreja. Então o Brasil deixava de ser um país de uma religião para se tornar um país laico. A educação laica, a educação antes ela era controlada única e exclusivamente pela Igreja, e isso acaba mudando a princípio, teoricamente, portanto, a liberdade de culto e o casamento civil. Então eram medidas que iam contra os interesses da Igreja, com certeza iam contra os interesses da Igreja, e a gente vai entender depois como isso vai influenciar no futuro da República. Bom, os estados vão ganhar autonomias, como as oligarquias queriam. O voto vai se tornar universal, ou seja, teoricamente todo mundo que era considerado cidadão, ou seja, maiores de 21 anos, poderia votar. No entanto, não era bem assim que funcionava. Os mendigos, os analfabetos, soldados e mulheres não tinham direito ao voto, ok? A gente chama esse período aí de voto censitário também, Censitário era baseado na renda. Aquelas pessoas que tinham dinheiro
podiam votar. Aquelas pessoas que não tinham, não podiam votar. As mulheres, como não eram vistas como cidadãs, também não podiam votar. O voto era aberto, o que facilitava muito as falcatruas, as fraudes eleitorais, que a gente vai ver mais para frente. Os primeiros representantes da oligarquia no poder, né, o terceiro e o quarto presidente, no caso, o primeiro foi o presidente Prudente de Moraes. Ele era de uma elite cafeicultora paulista, porém ele não conseguiu costurar ali a aliança entre essas elites, né? Existia uma instabilidade política, disputa entre essas elites para chegar ao poder. O Campos Salles, ele assume a presidência em 1898. Ele vai governar de 1898 a 1992. Essa estabilidade política, ela vai começar a se apaziguar por conta de uma política que ele vai adotar ali naquele momento, que era a política dos governadores. Essa política dos governadores vai fortalecer o coronelismo, que aí a gente vai entender quem eram esses coronéis. Bom, a política dos governadores consistia em evitar o choque entre os governadores e o governo federal, de certa forma, com a elite, né? Então, era o famoso tomar lá da cá dos dias atuais. Então, o presidente, a nível federal, ele destinava verbas para os seus governadores, os governadores aliados. Esses governadores aliados fortaleciam os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, né? No começo, os coronéis eram chamados assim porque durante a Guerra do Paraguai eles financiaram milícias, né? Financiaram mercenários para participar ao lado do exército brasileiro. Eles receberam a patente de coronel, mas acabou se tornando uma forma de você meio que rotular quem era o grande proprietário de terra. Então, o cara que era grande proprietário de terra era chamado de coronel porque ele era mais ou menos o dono ali do pedaço, ele que mandava ali na região. Então, o coronel ele fazia o quê? Ele fazia e acontecia, ele mandava, ele influenciava na vida das pessoas, né? E para fazer isso ele tinha vários artifícios. Está vendo aí uma sarge que mostra imagens, né, da soberania, que seria a república. Nós temos ali uma urna, né? Temos o político e temos o eleitor ali, o eleitor sendo retratado aí como um burro sendo arrastado ali para a urna para votar, né? Naquela época ali a participação eleitoral era muito baixa, né? Mas como não tinha, né, essa regulamentação tem que ter X% de eleitores, X% de votos válidos, votos nulos, não tinha nada disso. Então, 2% praticamente da população brasileira decidia quem seriam os seus representantes, né? Bom, nesse contexto, os coronéis usavam de artifícios. Quais eram esses artifícios? Primeiro, compra de voto. A pessoa estava lá, precisava de uma dentadura, precisava ali de uma cesta de alimentos, né? Precisava de um registro de nascimento para os seus filhos. Então o coronel ia lá, fazia esse agrado para as pessoas e comprava os seus votos. Quando não usava esse artifício, ele também fazia o quê? Sequestrava urnas para as urnas que tinham mais votos dos seus concorrentes, eles sequestravam ou acrescentavam mais votos do que realmente tinha ali de eleitores. Então, se tinha 100 eleitores, eles colocavam lá 200 votos naquela urna. Além disso, o voto de mortos, né? As pessoas morriam, eles pegavam lá o documento da pessoa que morreu e iam lá e acabavam votando no lugar dessa pessoa. Além disso, o voto por ameaça. Então ameaçava ali as pessoas de morte, né? Ou mesmo de expulsão das suas terras, e as pessoas acabavam votando naquele candidato que era indicado pelo coronel. Esse tipo de voto era chamado de voto de cabresto, tá certo? Bom, claro que o coronel ele indicava políticos que iam dar apoio político ao governador.
que daria apoio político ao presidente. Ou seja, o velho toma lá da cá que já existia desde o começo dos tempos, que até hoje existe. Aí a gente vê o exemplo da reforma da Previdência, onde o governo federal ele foi lá e destinou, né, comprou aí os deputados para votar contra o povo na reforma da Previdência. Não se engane quanto a isso, né? Bom, o segundo passo foi e que deu maior estabilidade, portanto, aí as elites oligárquicas no poder, foi o período conhecido como política do café com leite, né? Nós vemos aí o Tassarge, nós temos dois personagens e pelas roupas deles nós chegamos à conclusão de que eles são dois coronéis. Um está de preto, o outro está de branco. Só pelas cores a gente consegue entender que se trata do café e do leite. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de carne e seus derivados, né? Inclusive o leite, o queijo. Existe então esse acordo, né? É claro que hoje nós sabemos que não era bem assim, não era só São Paulo e Minas que se alternavam no poder. Praticamente quem se alternava ali no poder eram os paulistas e os mineiros. Eles que tinham esse acordo aí de se alternarem no poder. Com o grande investimento no café para beneficiar as elites agrárias, né, houve um problema aí, né, de crise de superprodução. O que significa isso? Significa que quando você tem um produto, né, que ele tem mais oferta do produto do que a procura por ele, o que acontece é que o produto acaba se desvalorizando. Então, tinha muito café, o café começou a se desvalorizar no exterior, né? E para o Brasil, ou seja, na verdade, para os cafeicultores não saírem no prejuízo, o governo decidiu fazer o Convênio de Taubaté, que consistia no quê? Consistia na compra desse excedente de café, né, dos grandes proprietários de terra, dos grandes fazendeiros, dos grandes cafeicultores, né? O governo comprava com dinheiro do povo, ou seja, com dinheiro público, e estocava. E esse café acabava estragando ou sendo queimado pelo governo. Bom, com essa medida houve a estabilização dos preços do café e assim foi garantido o lucro dos fazendeiros, às custas do nosso povo.